Quem é Fausto Silva? É possível que você associe a voz desse homem a algum sentimento negativo. Pode ser que a presença dele na sua TV de domingo lembre a você aquele gosto ruim de que a semana está chegando ao fim e você não tem nada melhor para fazer a não ser ficar atirado na frente do sofá esperando o dia acabar para você voltar à sua rotina repetitiva. Independente das sensações que ele causa a você, a verdade é uma só. Fausto Silva, ou como costumamos chamá-lo, o Faustão, faz parte da vida da população brasileira há pelo menos 30 anos. E isso não é pouca coisa. Ora, se a TV no Brasil tem uma forte participação nisso que a gente chama de cultura, vale a pena a gente parar para entender a história desses poucos sujeitos que conseguiram continuar se comunicando com tanta gente depois de tanto tempo. E como esse homem, conhecido pelo deboche e pelas tiradas desbocadas, deixou de ser um repórter esportivo para se tornar um dos maiores apresentadores do Brasil? É essa a história que nós vamos conhecer aqui. Para começo de conversa, é preciso trazer alguns pontos iniciais para contar a história desse homem chamado Faustão. O primeiro ponto é esclarecer que nós, brasileiros, gostamos muito de televisão. Além disso, nós amamos programas de auditório. No livro Biografia da Televisão Brasileira, os autores Flávio Rico e José Armando Vanucci escreveram: os programas de auditório são uma das marcas da televisão brasileira e por aqui ganharam uma importância muito maior que em outros países, pois somos um povo que dá valor aos comunicadores, que naturalmente manifestam suas emoções e que não se intimidam diante dos quadros, provas, desafios e surpresas que esse gênero produz há mais de 65 anos. Os apresentadores desses programas destinados aos grandes públicos, portanto, formam um tipo distinto de profissional de comunicação, que sempre foi importante para o gosto televisivo dos brasileiros. E quais são as características desses profissionais? É uma fórmula difícil de ponderar, mas vamos tentar. Os apresentadores precisam ser carismáticos, mas ter algum fator de autoridade na sua figura, como um pai ou uma mãe. Precisam ser centralizadores, ser capazes de organizar uma conversa, mas ao mesmo tempo precisam conseguir dar espaço às pessoas que estão em sua volta, tanto os convidados dos programas, quanto as pessoas que se dispuseram a participar da sua plateia. E talvez o quesito mais importante seja: o apresentador de TV precisa ter presença de espírito, jogo de cintura e ser capaz de improvisar. Precisa conseguir segurar uma plateia animada enquanto fala sem parar durante horas. Pois bem, aqui nós estamos contando a história desse cara que tem tudo isso. Falaremos aqui da vida de um sujeito que começou sua carreira profissional na melhor escola que existe para treinar essas habilidades: o rádio. Não por acaso, praticamente todos os grandes nomes da TV passaram pelo rádio. Veja o que diz o apresentador Celso Portiolli. 90% da comunicação na televisão não está na imagem, mas no gogó que vem do rádio. Por isso, os comunicadores são bons. Silvio, Faustão, Raul Gil, Chacrinha e Bolinha são só alguns que começaram nas ondas sonoras. Fausto Silva, aliás, começa sua carreira seguindo essa cartilha. Ele era repórter de campo, ou seja, ele cobria futebol, e teve passagens em emissoras como a Rádio Cultura, a Rádio Record e a Jovem Pan, até ser levado para a Rádio Globo em 1977. Lá, Faustão assumiria o comando do programa Balancê, que foi a sua primeira inserção no mundo do improviso e na comunicação com toques de humor. Em 1983, Fausto se torna a cabeça da atração quando um outro radialista, o lendário Osmar Santos, passou a se dedicar mais à televisão. O Balancê ajudou a lapidar o estilo do jovem Fausto. O programa começou a tomar elementos da personalidade midiática que ele construía para si. Um comunicador irreverente, sem papas na língua, capaz de rir de si mesmo o tempo todo e dos seus convidados, além de ser avesso ao uso de roteiros. Seu lance sempre foi o improviso.
Segundo relatos coletados por pesquisadores de comunicação que estudaram o Balancê, Fausto é sempre lembrado pelo seu estilo meio caótico de apresentar o programa, sem usar pauta, o que causava alguns atritos com outros profissionais da produção. Por outro lado, esse jeito bagunçado logo o tornaria querido do público que ouvia o programa. O sucesso do Balancê atraiu a atenção de outro famoso repórter. Goulart de Andrade, que por anos apresentou o programa Comando da Madrugada, já conhecia Fausto e reconhece talento naquele sujeito. Ele tem um insight que mudaria a história da comunicação no Brasil. Ele nota que Fausto Silva estava fazendo televisão no rádio. Daí, levar Fausto para a TV foi um pulo. Estava selado o destino. Em 1984, estrearia na TV Gazeta o Perdidos na Noite, um programa que até hoje é lembrado com muito saudosismo. Era uma atração de auditório, mas diferente às que a audiência estava acostumada. Era um programa desorganizado, cheio de outsiders, com cenário mal feito e encabeçado por um homem um tanto desbocado. O relato sobre o Perdidos na Noite, feito pelo padrinho Goulart de Andrade, esclarece bem. Ele diz assim: era abrir o microfone e falar para o Fausto, fala aí. E é aí que estava o valor deste momento, porque era um absoluto improviso e o que era muito bom. Por isso ele ficou marcado. Tanto que, no primeiro dia, tinha só uma fileirazinha de homeless, aqueles bebuns que tinham lá na Avenida Brigadeiro. Na segunda semana já tinha 2 fileiras de bebuns, porque os bebuns chamavam outros da redondeza. E na quarta semana o teatro já estava lotado, não tinha mais lugar. Não era mais só de bebum. O Perdidos na Noite de Faustão se tornou muito rapidamente uma espécie de programa cult. Bandas de rock queriam participar do Perdidos e filas se formavam na frente do Teatro Zácaro, em São Paulo, com gente que queria participar da plateia. O tom marginal da atração já aparecia no nome do programa. Perdidos na Noite homenageava o filme Midnight Cowboy, filme de John Schlesinger de 1967, com Dustin Hoffman e Jon Voight, nos papéis de um andarilho e um Michê que tentam sobreviver em Nova York. O programa reunia então a nata do underground na TV. Pense no Perdidos na Noite como uma espécie de programa anti-televisão que desconstruía tudo aquilo que se entendeu que seria pasteurizado na TV. Fausto era acompanhado por comediantes do rádio, como Tata Escova, e seguidamente soltava piadas com críticas a políticos. O programa chegou a passar por 3 emissoras: Gazeta, Record e Band. A fama cult do Perdidos na Noite também foi uma espécie de maldição para Fausto Silva. Isso porque ele seria sempre cobrado de ter deixado esse público para trás quando aceitou o convite de ir para a Globo, em 1989, onde assumiria a missão corajosa de bater em audiência o Rei dos Domingos, um sujeito chamado Silvio Santos, o dono do SBT, que todos nós conhecemos muito bem. Ovo de codorna rampeira! CG Sifão, 6 cruzado e 30 centavos. Carcaça de frango desossada na hora. CG Sifão, 18 cruzado e 20 centavos. E o salário? Tá congelado. Indo ao contrário de muito do que se esperava dele, Fausto foi para a Globo, e lá ele se tornaria o Faustão, responsável por estar à frente de um programa que levava o seu nome. O Domingão do Faustão estreou no dia 26 de março de 1989 e lá permanece no ar desde então. Ao fim de 2021, quando deve acabar, o Domingão do Faustão terá completado 32 anos. Na própria estreia do programa, Fausto já começa fazendo uma piadinha sobre o seu peso, dando a entender que o iconoclasta do Perdidos na Noite continuava presente ali. Depois do Gugelmin, ó, que sobrou no Plim Plim. Vamos lá então. Assim como seus concorrentes de outras emissoras, os programas das tardes de domingo desempenham uma função muito específica num país como o Brasil. Eles oferecem alguma diversão para uma camada da população que nem sempre consegue fazer outras coisas para se distrair. Por isso, programas desse tipo precisam ser uma espécie de evento. No Domingão do Faustão, aliás, a efusividade de um evento foi algo sempre presente,
Seja no cenário reluzente, seja na alegria da plateia por estar ali, seja na animação das dançarinas de palco. Faustão sempre pareceu se adequar bastante bem a esse contexto. Ele oferece um contraponto aos seus colegas e concorrentes. Se Silvio Santos era uma espécie de pai de todos, Gugu Liberato um amigão dócil, Faustão fez sempre um papel de ser aquele sujeito meio mal-humorado, que desdenha um pouco de todo mundo, mas que no fundo todo mundo sabe que tem bom coração. Vale dizer que, assim como os demais apresentadores que citamos, Fausto também achou maneiras de controlar a sua privacidade. Silvio Santos, como já contamos aqui nesse canal, construiu um mito em torno de si mesmo. Gugu Liberato vendeu uma imagem de pai de família tradicional, escondendo a sua homossexualidade. Já Fausto Silva sempre apareceu pouco, deu pouquíssimas entrevistas e exibiu pouco a sua família. Sempre que aparece algo sobre ele, costuma ser uma notícia positiva e aparentemente involuntária. É gente contando o quanto Fausto é generoso e costuma dar presentes caros aos seus funcionários, por exemplo. Mais importante que isso, Fausto Silva conseguiu, mesmo sem querer, se tornar uma figura perfeitamente adequada à era digital. O que havia de cafona na sua figura foi abraçado pela internet, que criou fanfics como de um suposto romance seu com a cantora Selena Gomez. É um meme tão improvável e ridículo que é impossível não nutrir alguma simpatia por ele. Outro fator que ajuda a explicar o carisma de Faustão, sobretudo entre os jovens, é que, por incrível que pareça, ele consegue se manter como uma criatura razoavelmente rebelde dentro da maior emissora do país. Sempre que ele faz algum comentário no programa que se entende ser uma crítica política, por exemplo, a internet fica em chamas. Nesse programa, por exemplo, ele chegou a saudar a página do Twitter Faustanetes e, pasme, até a Selena Gomez. Atenção, agora, aqui na Dança dos Famosos, retrospectiva, especialmente pra galera do Twitter, as Faustanetes, é mole? A Selena Gomez, o Thiago Santos, a Conceição, o Orlando Duarte. Ou seja, Faustão personifica a figura de um apresentador global, que nem que seja apenas de vez em quando, consegue fugir do script escrito para ele. Por isso mesmo, é difícil reduzi-lo a alguém que está ali apresentando as videocassetadas ou o ding-dong apenas para nos alienar. Resta, portanto, um pouco de um Faustão subversivo, ou seja, uma figura que usa a máquina televisiva para contrabandear alguma mensagem que não caberia a ele anunciar. Pode ser pura ilusão? Pode. Pode ser pouca coisa? Também. Mas assim é a televisão. E uma coisa é certa, poucas pessoas conseguiram se comunicar com tanta gente ao mesmo tempo no Brasil como esse homem chamado Fausto Silva. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra esse autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente está vendo aí o André acompanhado da Michele, que ganha dele a mensagem que segue. Michele, desde o dia em que a gente se conheceu, se viu, se falou, eu senti que tinha encontrado alguém para sempre. Desde esse dia, a gente nunca mais se desgrudou. Para quem não acredita, amor à primeira vista existe sim. E já são quase 9 anos juntos. Tu é a minha florzinha. Eu te amo. Tudo e tudo mais. Beijo, gente. Valeu!